Olá, queridos! Uma excelente noite de quarta-feira a todos. Meu nome é Maurício, eu sou editor-chefe da editora Trinitas e gostaria de dar as boas-vindas a todos vocês que nos assistem pelo YouTube nessa noite, aqui nessa conferência organizada em parceria com o Seminário Martin Butzer. Nessa conferência, a editora Trinitas está celebrando seu 3º aniversário, tendo já publicado materiais nas áreas de educação, espiritualidade cristã, teologia, política e ciências sociais, biografia e até literatura infanto-juvenil. É um livro novo lançado a cada 15 dias neste ano de 2021. Isso tudo porque nós acreditamos no poder das palavras e no poder daquele que é ele próprio, a palavra, para a transformação do ser humano e da sociedade. O nosso nome Trinitas, para quem não sabe ainda, vem do latim e significa trindade. É um nome que remete tanto à ortodoxia da fé cristã, quanto aos valores de verdade, bondade e beleza da cultura clássica. Hoje à noite nós vamos ter 3 palestras imperdíveis, começando com o reverendo Renato Vargens, que é pastor lá da Igreja Cristã da Aliança, em Niterói, no Rio de Janeiro. Ele também é membro do Conselho da Coalizão pelo Evangelho e do Instituto Brasileiro de Direito e Religião. O pastor Renato também é conferencista, escritor, e a palestra dele essa noite vai ser baseada no próximo livro que ele vai lançar, que será publicado pela editora Trinitas, chamado Paternidade em Crise. Logo na sequência, nós teremos uma mensagem que eu tenho certeza que vai falar fundo no seu coração. A nossa querida irmã Nancy Wilson, autora dos livros Contentamento e Virtuosa, além também de coautora do livro Filhos, Educando daqui para a Eternidade, vai falar sobre como podemos desenvolver um coração que está sempre contente com a vontade de Deus para as nossas vidas. Se você já leu o livro Contentamento que ela escreveu, certamente vai amar ouvir essa mensagem também. E para fechar a noite, nós teremos o reverendo Jonatas Abdias. Ele é pastor da Igreja Presbiteriana Metropolitana de São Paulo. Também é professor e doutor em aconselhamento redentivo pela Northwest University. Estamos vivendo, todos sabem, um momento de dores, de sofrimentos em nosso país. E o reverendo Jonatas trará uma palavra de esperança e consolo para todos aqueles que sofrem. E se você ainda não fez a sua inscrição para a conferência no nosso site, corra lá e aproveite que nós vamos sortear vários brindes entre as pessoas que se inscreveram. E no final de cada dia da conferência, anunciaremos os vencedores do sorteio na nossa página no Instagram. E também aproveita para levar todos os nossos livros pela metade do preço. 50% de desconto no nosso site, somente essa semana da conferência. Nós estamos com vários lançamentos, novidades, e para você aproveitar esse desconto é só usar o cupom que está lá no site mesmo, Conferência 21. Eu já contei para vocês sobre o livro novo, escrito pelo reverendo Renato Vargens, e antes de ouvi-lo, você também vai conhecer o nosso último lançamento, agora exclusivo na conferência, uma coleção de biografias de mulheres da Bíblia, contadas do jeito mais brasileiro possível, eu tenho certeza que vocês vão amar. Então, Deus abençoe a todos, uma ótima conferência. No mesmo estilo imaginativo de C.S. Lewis, a saga Wingfeather de Andrew Peterson é uma fantasia épica e redentiva, considerada as Crônicas de Nárnia para uma nova geração. Quando as crianças Zigby fogem com sua mãe e seu avô através do mar sombrio da escuridão, elas acabam cara a cara com um segredo monstruoso. Feridas antigas trarão dor, conforme a guerra estoura e um poderoso inimigo se revela. Os 3 irmãos precisam correr contra o tempo para encontrar um misterioso poder que conseguirá restaurar o reino destruído e derrotar Neg, o sem nome. A saga Wingfeather, nos limites do mar sombrio da escuridão, já à venda nas melhores livrarias. Meu senhor, minha senhora, muita atenção agora que eu quero anunciar as histórias mais bonitas de gente humilde bendita que estão na Bíblia Sagrada, o livro de Jeová. Tem causa de rei e donzela, tem tempero na panela,
tem giro de carrossel. Para nossa alegria, muito humor e poesia, com a cara do Brasil, tudo em forma de cordel. No mais, vou guardar segredo, mas digo certo e sem medo, vai ser um enorme prazer. E que essas belas histórias fiquem guardadas na memória e inscrita no coração, cê não vai se arrepender. A teologia é um convite para se maravilhar com a grandeza de Deus. É um chamado para ouvir sua voz, partilhar suas palavras. No Seminário Martin Bucer, nossa missão é ajudar discípulos de Cristo no estudo da teologia bíblica, histórica e fiel. Oferecemos cursos online, cursos no formato semipresencial e também um curso de mestrado feito em parceria com o Puritan Reformed Theological Seminary. Se o seu desejo é servir a Igreja de Cristo, o nosso desejo é te capacitar com o ensino teológico que glorifica a Deus. Visite martinbutzer.com ou mande-nos uma mensagem no Instagram. Graça e paz. Eu sou o pastor Renato Vargas. Estou muito feliz em poder compartilhar a palavra do Senhor nessa conferência Trinitas. Minha oração é que você seja edificado, mas que o nosso Senhor seja glorificado através desta palestra. Para tanto, quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia comigo no Salmo de número 127, um salmo muito conhecido, que diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Eis que os filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos, mas falarão com os seus inimigos à porta. Oremos. Pai querido, que o Senhor possa abençoar essa palestra e que as verdades retratadas ou tratadas aqui possam não somente ser conhecidas, mas vivenciadas e aplicadas. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Querido irmão, de forma sucinta, prática e objetiva, eu gostaria nessa palestra de trazer algumas dicas de como criar filhos saudáveis no mundo perverso. Entretanto, antes de fazê-lo, julgo que seja necessário com que tratemos de algumas características do nosso tempo. Se não, vejamos. O tempo que nós vivemos tem sido marcado, ou é marcado, por uma sociedade extremamente hedonista, egoísta e umbígua. Sim, eu estou usando um neologismo mesmo. É uma sociedade que se preocupa com o seu próprio umbigo. É uma sociedade cujo mote é farinha pouca, meu pirão primeiro. É uma sociedade extremamente ensimesmada. Em segundo lugar, essa sociedade a qual nós estamos inseridos e fazemos parte, e essa sociedade onde os nossos filhos são criados, é uma sociedade onde as pessoas aprenderam que os fins justificam os meios. Nessa perspectiva, muitos entendem e acreditam que não importa com que o negócio esteja certo, o que importa é que ele dê certo, e nessa perspectiva faz-se qualquer negócio. Em terceiro lugar, a sociedade a qual nós estamos inseridos é uma sociedade que relativizou o absoluto. E isso se percebe claramente na deterioração das estruturas familiares.
quando a gente olha para a estrutura da família, ou o que era a família, o conceito de família há 40, 50 anos atrás, a gente percebe de forma absolutamente clara de que houve uma mudança significativa. O que se entende por família hoje, em virtude do seu conceito ou da sua perspectiva, é absolutamente diferente daquilo que se entendia no passado. Essa sociedade relativizou o absoluto não somente na deterioração das estruturas familiares, mas também na quebra dos elos relacionais. A gente percebe que não somente maridos estão se divorciando de suas esposas e esposas se divorciando dos seus maridos, mas pais se divorciando dos seus filhos e filhos se divorciando dos seus pais. A gente vai percebendo de forma absolutamente clara, ou percebe de forma absolutamente clara, que essa sociedade a qual a gente está inserida é uma sociedade em que os elos de relação se partem com muita facilidade, demonstrando com isso, de modo absolutamente claro, o quão vulnerável ou quão vulneráveis estão as nossas famílias. Essa sociedade também é uma sociedade que relativizou as relações de namoro entre adolescentes e jovens. Se você for olhar, por exemplo, também para 40, 50 anos atrás, você vai perceber que a forma com que um namoro começava era bem diferente do que a gente vê nos dias de hoje. Geralmente, naquele tempo, um rapaz, quando estava interessado numa moça e queria um compromisso sério, ele ia à casa da moça e pedia autorização ao pai da moça para que pudesse desenvolver um tipo de namoro com ela, culminando, portanto, com noivado e casamento, né? Isso acontecia de forma extremamente clara, né? Ou se percebia isso nas principais famílias da sociedade brasileira, por exemplo. Com o advento da década de 80, o comportamento muda, né? Quando, na verdade, começa a aparecer aquilo que alguns chamam de ficação, né? O rapaz ele ficava com uma moça e a moça ficava com o rapaz, sem que isso implicasse efetivamente em namoro. E a ficação podia ser um mês, uma semana, um ano, ou quanto tempo necessário for, sem que com isso tivesse a responsabilidade de namorar aquela pessoa ou com o objetivo, obviamente, de contrair núpcias. Com o advento do século XXI, a coisa muda mais uma vez, né? Os jovens não somente eles namoram, eles não somente ficam, mas agora eles passam a pegar um ao outro, né? Aliás, essa é uma terminologia muito comum dos nossos dias e dos nossos tempos, né? Onde os jovens eles acham que todo tipo de relação ela é relativa. E nessa perspectiva eles não somente namoram, não somente ficam, mas também pegam. E aí vão surgindo festas, né? Como teve há pouco tempo atrás no Rio de Janeiro, chamado Festa do Beijo, onde os jovens se reuniam para dançar música eletrônica, né, para desfrutar de companhia e, obviamente, beijar quantos ou quantas assim acharem por bem fazê-lo. Uma rede de rádio fez uma entrevista com alguns desses jovens e as respostas foram assustadoras. Por exemplo, um rapaz disse que a noite para ele, que ele participou daquela festa, tinha sido maravilhosa porque ele tinha beijado mais de 70 moças. E uma menina, na mesma vibe, disse que tinha beijado mais de 50 rapazes. Você vê que a relativização dos relacionamentos de namoro também são marcas do tempo em que nós estamos vivendo. Se não bastasse isso, a gente percebe também essa relativização na quebra de conceitos e paradigmas relacionados à sexualidade, né? As ideias que se tinham, os conceitos que se tinham sobre sexualidade, eles tornaram-se extremamente relativos. Eu conheço um médico ginecologista que certa feita ele me contou que as meninas antigamente, quando iam ao seu consultório, elas tinham vergonha, caso não fossem mais virgens, de que o médico soubesse dessa realidade. Ele falou, hoje a coisa mudou, elas têm vergonha de serem virgens. Você percebe que os comportamentos de 30, 40 anos atrás, hoje já não são os mesmos, porque o absoluto foi
transformado em relativo. O que era absoluto foi relativizado. Essa sociedade que a gente vive também é uma sociedade que prioriza e valoriza o individualismo, né? É interessante que, se por um lado é uma sociedade consumista, ela consome relacionamentos e ela descarta quando não serve mais, por outro é uma sociedade que prefere viver a vida sozinha, né? Os millennials são um tipo de indivíduo ou um tipo de pessoa, né, que tenta de toda forma viver uma vida em si mesmada e isolada, e em alguns casos, ou boa parte deles, sem tampouco desejar contrair um tipo de relacionamento no namoro que culmine com um noivado e com um casamento. Em contrapartida, a gente pode dizer também que essa sociedade que a gente vive é uma sociedade onde as pessoas estão com fobia de compromisso. É impressionante a quantidade de jovens, por exemplo, que não querem contrair relacionamentos, que não estão dispostos a enfrentar relações. Se por um lado é uma sociedade que consome relacionamentos, que pega todo mundo, que fica com todo mundo, por outro é uma sociedade que tem medo de compromissos, principalmente na instituição da família. É uma sociedade extremamente subjetiva, onde nada é fixo, nada é de concreto e tudo depende da interpretação. Você vai perceber isso de forma muito clara, principalmente entre os jovens que vão tentar construir conceitos ou desconstruir conceitos e valores segundo a ótica da sua cosmovisão. E nessa perspectiva, nada é fixo, nada é concreto e tudo depende da interpretação. E por fim, é uma sociedade onde você vê a ausência de valores, ou seja, os conceitos judaicos cristãos que nos norteavam, eles de certa forma têm sido desconstruídos, né, proporcionando e produzindo com isso uma série de circunstâncias e situações extremamente prejudiciais à vida, à família e à sociedade. No mundo, queridos, complexo e relativista como o nosso, como o que a gente está inserido, a pergunta é: de que forma a gente pode desenvolver relacionamentos saudáveis entre pais e filhos? É importante, antes de responder essa pergunta, com que a gente considere 4 pontos importantes. A primeira, a família foi criada por Deus. Quanto a isso, não há dúvida. Foi Deus quem criou a família. Ela foi instituída pelo Senhor. A família foi a primeira instituição divina. E ela foi criada com um propósito. Ela foi criada para a glória de Deus, para que Deus fosse glorificado e, claro, para que nós, seres humanos, experimentássemos a felicidade. Deus nos criou para vivermos em família e não para vivermos uma vida em si mesmada, focada e voltada efetivamente nas nossas próprias vontades, mas uma vida que desemboque em relacionamentos profícuos e saudáveis entre pais e filhos, entre marido e mulher, entre aqueles que convivem na mesma casa e no mesmo lar. Gênesis capítulo 2, verso 24, diz que Deus determinou que o homem deveria deixar pai e mãe e se unir à sua mulher e que deveriam se tornar os dois uma só carne. O texto bíblico vai dizer que o homem e a mulher estavam nus e não se envergonhavam. Esse verso 24 do capítulo 2 nos traz algumas verdades que também precisam ser pontuadas, se não vejamos. Primeiro, segundo a perspectiva bíblica, o casamento é monogâmico. O que, de certa forma, se contrapõe à ideia dessa sociedade que relativizou tudo, que acha que o casamento ele pode ser poligâmico ou ele, na verdade, não pode nem existir. O que importa é ficar e pegar quantas meninas ou quantos homens ou quantos rapazes, quantas moças assim desejarem. Segundo lugar, o verso 24 nos traz a ideia de que, além de monogâmico, esse casamento também é heterossexual, porque o homem se une a sua mulher. Você percebe nitidamente que essa é uma ordem, um mandamento do Senhor. Terceiro lugar, esse casamento estabelecido por Deus é um casamento monossomático, ou seja, homem e mulher tornam-se uma só carne. Além disso, o texto vai nos mostrar que isso tem por objetivo a multiplicação, ou seja, gerar filhos.
E é interessante a gente perceber que a sociedade que a gente está inserido é uma sociedade hoje em dia que tem tentado desconstruir todos esses conceitos. Não somente a desconstrução do casamento monogâmico, não somente a desconstrução do casamento heterossexual, não somente a desconstrução do casamento monossomático, ou seja, uma só carne, compromisso, afetividade, relacionamento profícuo e rico, mas também tem tentado desconstruir os conceitos bíblicos quanto à multiplicação. Você vai perceber de forma muito nítida com que essa geração é uma geração que hoje em dia não quer ter filhos, não deseja gerar filhos e deseja viver a vida em si mesmada. O casamento, do ponto de vista bíblico, ele gera unicidade, cumplicidade, responsabilidade, e ele deve ser uma relação, do ponto de vista bíblico, desprovido de vergonha, porque o texto diz que eles estavam nus e não se envergonhavam. Em segundo lugar, nós precisamos entender, amados e queridos irmãos, a necessidade de trazer as escrituras para dentro de casa. Se por um lado nós estamos numa sociedade absorta em relativismo, numa sociedade absolutamente perversa, perdida, cujos valores judaicos cristãos foram destruídos pelo marxismo cultural, pelo feminismo, ou pela desconstrução da ideia do patriarcado, ou tantas outras coisas mais, a gente precisa entender que para contrapor-se a esse sistema, é necessário que a gente volte às Escrituras e faça da palavra de Deus lâmpada para os nossos pés. Porque quando a gente volta às Escrituras e entende à luz das Escrituras o que é o casamento, a gente compreende que o casamento é monogâmico, que ele é heterossexual, que ele é monossomático, que ele visa a multiplicação, que ele gera unicidade, cumplicidade, responsabilidade e que ele é desprovido de vergonha. E trazer as Escrituras para o centro das nossas casas significa tentar ouvir ou tirar dela ou aprender dela aquilo que ela tem a dizer a respeito de cada membro da família. O que a palavra de Deus tem a dizer sobre o relacionamento entre marido e mulher. O que a palavra de Deus tem a tratar especificamente do relacionamento entre pais e filhos. Não somente isso. O que a Bíblia tem a ensinar sobre masculinidade, feminilidade, relacionamento sexual, educação de filhos, paternidade e maternidade. O problema é que, em virtude dessa miscigenação de ideias, de conceitos, de preconceitos e da desconstrução dos valores e dos conceitos judaicos cristãos, o que a gente tem visto é uma confusão social significativa. E quando se tira a Bíblia, ou deixa de ter a Bíblia como referência, de fazer da Bíblia referência, automaticamente nós colocamos no lugar dela conceitos de valores absolutamente antagônicos aos revelados pelas Escrituras. E quando a gente tira a Bíblia, a gente não tem o que dizer sobre masculinidade, feminilidade, relacionamento sexual, educação de filhos, paternidade ou mesmo maternidade. Na verdade, eu ouso afirmar que nós precisamos fazer das Escrituras referências para as nossas vidas e não os valores desse mundo, né? Os valores desse mundo, eles são em si mesmados, eles são absortos em depravação. A gente olha para o nosso tempo e a gente fica abismado, boquiaberto, pasmo, embasbacado com o que a gente tem visto, com o relativismo que tomou conta, e a gente fica pensando, meu Deus, que mundo é esse que nós estamos inseridos? É um mundo que tirou as Escrituras do centro, é um mundo que não se preocupa com o que Deus diz, é um mundo que não se preocupa com aquilo que a palavra do Senhor diz, é um mundo que tem procurado em fontes espúrias relatos, ensinos, instruções quanto à masculinidade, feminilidade, paternidade e maternidade. Portanto, a gente precisa fazer das Escrituras referência para as nossas vidas e não os valores desse mundo. Além disso, meus amados e queridos irmãos, diante de uma sociedade tão complexa como a nossa, a pergunta que a gente faz é o seguinte: o que fazer então para proteger as nossas famílias e os nossos filhos? Quais devem ser as nossas atitudes, as nossas ações para proteger os nossos lares desses conceitos e valores tão díspares, tão equivocados como nós temos visto na sociedade que estamos inseridos? É claro, a primeira coisa eu já falei, é trazer as Escrituras para dentro de casa, é trazer a palavra de Deus, é se preocupar com o que Deus diz, é se preocupar com aquilo que Deus fala, é se preocupar com aquilo que Deus pensa. O problema é que no nosso tempo, em virtude, como disse, do marxismo cultural, do feminismo, esses conceitos que nos eram tão caros e que de certa forma eram o sustento ou os pilares da sociedade ocidental há cerca de 40, 50 anos atrás, têm sido destruídos, têm sido
derrubado, o que tem proporcionado efetivamente com que nossos adolescentes e jovens experimentem um misto de sentimentos que os levam a ter atitudes e ações absolutamente distantes daquilo que a palavra de Deus diz. Então, sem sombra de dúvidas, o primeiro passo é voltar às Escrituras. Mas não somente isso. O segundo passo é que a gente precisa entender também, ou compreender também, o nosso papel, ou o papel de pai, ou o papel de mãe, quanto à forma de lidar com os nossos filhos, entendendo e compreendendo que Deus concedeu aos pais, ou Deus concedeu a cada um de nós a responsabilidade de estar presente, de se fazer presente. Esse é um problema, né? A gente vive num tempo em que homens estão ausentes da e na família, né? A gente vive um tempo onde muitos pais estão, de certa forma, envolvidos com o trabalho, são workaholics, são indivíduos que trabalham compulsivamente e que vivem para a produção e esquecem da sua responsabilidade de conduzir os filhos no caminho do Senhor. E nessa sociedade onde se perde esse tipo de relação entre pais e filhos, onde se desconstrói os conceitos bíblicos, os conceitos cristãos, os conceitos ensinados pela sagrada palavra de Deus, obviamente os filhos se perdem. Quando eles se perdem, eles acabam sendo instruídos por conceitos, por valores e por pressupostos absolutamente equivocados. Portanto, eu posso dizer que os pais eles precisam ensinar os filhos, mas eles precisam não somente fazer isso, eles precisam estar perto dos filhos e precisam incutir na mente dos filhos os valores e os pressupostos cristãos. É exatamente aquilo que a gente vai ver em Deuteronômio capítulo 6, na instrução que o Senhor trouxe ao povo de Israel, que eles deveriam à mesa, caminhando, eles deveriam juntos, pais e filhos, tratarem especificamente daquilo que o Senhor diz, daquilo que a palavra de Deus tem a nos dizer. Porque quando isso não acontece, efetivamente se experimenta, se vivencia problemas dos mais variados e dos mais distintos possíveis. Entendo, à luz da palavra de Deus, à luz das Escrituras, que os pais eles precisam ser presentes. Isso me faz lembrar de um episódio bíblico. A 1 Samuel capítulo 30, as Escrituras dizem que Israel, ou melhor, que Davi, juntamente com os homens do seu exército particular, lembre-se, Davi naquele momento era rei de direito, mas não rei de fato, ele estava governando, e ele estava numa cidadezinha, numa aldeiota chamada Ziglag, e ele sai com os seus homens por um determinado momento e deixa a cidade desprotegida, e os amalequitas dão com ímpeto contra a cidade, queimam a cidade a fogo e levam cativos as mulheres e as crianças. E quando eles retornam, eles ficam apavorados, porque perceberam que aqueles que lhes eram mais caros tinham sido levados embora, e se desesperam. E o texto diz que esse desespero redunda numa atitude, eles resolvem pegar em pedras para apedrejar Davi. É muito interessante essa atitude deles, porque esse pessoal estava acostumado a lidar ou passar por situações absolutamente complicadas, difíceis ao lado de Davi. Já tinham enfrentado batalhas hercúleas contra adversários 1000. Contudo, bastou com que fosse levado aqueles que eles mais amavam, suas mulheres e seus filhos, para que eles procurassem culpados e desejassem pegar em pedras. O que a gente percebe nisso é que essa sociedade é uma sociedade também onde muitos homens eles têm se ausentado, e por eles se ausentarem, os seus filhos têm sido levados embora. E quando eles são levados embora, em vez de esses homens assumirem a responsabilidade efetivamente dos seus fracassos, ou dos seus erros, ou das suas ações, eles resolvem pegar em pedras para poder culpar alguém. Portanto, nesse mundo tão complicado como a gente tem visto, nesse mundo difícil de relativismo, onde o bom tem sido chamado de mal, a luz tem sido chamada de escuridão, o doce tem sido chamado de amargo, nesse mundo onde o conceito de família foi relativizado, onde o conceito de namoro, noivado e casamento foi desconstruído, nesse mundo onde a própria relação marital, conjugal, a relação entre pais e filhos também foram desconstruídos,
nesse mundo onde há uma inversão de papéis, né? Onde as mulheres elas foram machificadas e os homens foram feminizados, onde as mulheres passaram a agir de forma abrupta, tentando de toda forma desconstruir a liderança masculina, e onde os homens começaram a desenvolver um tipo de comportamento onde agem ou demonstram agir como ineptos, como incapazes, as consequências são as piores possíveis. Nós precisamos entender e compreender, né, que voltar à palavra de Deus e voltar às Escrituras e observar aquilo que ela tem a nos dizer é fundamental. Olhar para a relação entre o Senhor Jesus e seu Pai e fazer dessa relação modelo para as nossas vidas é importante, é indispensável. Olhar para a palavra de Deus e ver o papel, o mandato, aquilo que o Senhor disse, como pais deveriam, como os homens deveriam viver, como as mães, como as mulheres deveriam viver e deveriam se portar na relação com seus filhos, é indispensável, é fundamental e é sine qua non. Porque se isso não acontecer, se isso não se fizer presente, se isso não se mostrar nas relações ou no relacionamento com as nossas famílias, nós experimentaremos e viveremos dias extremamente complicados e difíceis. Eu entendo, né, que pais precisam estar presentes. Cuidado para que você não seja vencido pelo trabalho. Cuidado para que você não se transforme num workaholic. Cuidado para que você não se ausente de casa e quando você perceber que os amalequitas levaram os seus filhos embora, você queira pegar em pedras e culpar alguém. Aliás, muitos homens agem assim, né? Eles não possuem a hombridade de reconhecer as suas falhas e é geralmente muito mais fácil culpar as mulheres. Sua filha deu no que deu porque você não educou. Seu filho se comporta dessa forma porque você não deu limite. Essa responsabilidade não é efetivamente e exclusivamente da mulher, mas sim do homem. Pais presentes. Pais que se fazem presentes. Num mundo mau como o nosso, nós precisamos de pais presentes. Num mundo relativista como o nosso, nós precisamos de pais que estejam caminhando com os seus filhos, andando ao lado deles, servindo a Deus ao lado deles, instruindo-os, não somente com palavras, mas efetivamente com seus exemplos. Nós precisamos de pais que assumam a responsabilidade e que não terceirize os seus filhos. É interessante a gente perceber que a terceirização dos filhos ela se faz presente nos nossos dias também. Se por um lado os valores relacionados à paternidade e maternidade foram desconstruídos, por outro lado a gente vai perceber também que se tornou muito mais fácil transferir a responsabilidade para outro. Observe, é assim na escola, né? Antigamente não era a escola a responsável por educar, a escola era responsável por ensinar, né? O que a gente vê hoje é que muitos pais querem que a escola eduque além de ensinar. Da mesma forma, da chamada escola bíblica, a gente vai perceber que a chamada escola bíblica dominical, ela servia antigamente para consolidar aquilo que os filhos aprendiam em suas casas, no seu relacionamento com seus pais. Hoje em dia você vai ver essa perspectiva da terceirização. Então, se por um lado os homens são omissos, por outro eles têm terceirizado. E essa terceirização faz com que eles transfiram a responsabilidade para as suas esposas, a responsabilidade para a escola, a responsabilidade para a escola bíblica dominical, para a igreja, para o pastor, e não efetivamente assumam o seu papel. Geração é mal, o mundo é mal, estamos vivendo dias difíceis, dias extremamente de relativismo, estamos vivendo dias que a gente não imaginava que fosse experimentar, momentos e períodos onde a gente se escandaliza com aquilo que a gente vê, o tempo de nós voltarmos aos nossos filhos. É aquilo que as Escrituras dizem. É tempo de filhos se converterem aos pais, de pais se converterem aos filhos. É tempo de pais fazerem presentes. É tempo de pais estudarem a Bíblia juntamente com os seus filhos, instruírem os seus filhos no caminho do Senhor. É tempo de pais olharem para as Escrituras e perguntarem às Escrituras como lidar com os seus filhos, de que forma educá-los, porque eles entendem e compreendem que os filhos, como a gente leu no Salmo, são herança do Senhor. Os filhos não nos pertencem. Os filhos pertencem a Deus. Deus nos confiou. Deus nos entregou a eles para que nós os educássemos segundo os princípios, pressupostos, conceitos e valores estabelecidos pelas Escrituras. Querido irmão,
querida irmã, vivemos dias difíceis, eu não tenho dúvida. Mas eu sei também que em dias difíceis Deus se faz presente no meio do seu povo. E louvado seja Deus porque nós temos a palavra. Louvado seja Deus porque nós temos as Escrituras. Louvado seja Deus porque nós temos aonde olhar e para quem olhar. As Escrituras são remédio para as nossas vidas. Se você está perdido, se você não sabe como lidar efetivamente com os problemas desse tempo, se você de certa forma está divorciado do seu filho em virtude de você ter sido um workaholic, um trabalhador compulsivo, ou mesmo de você ter se deixado levar pelo espírito desse mundo hedonista, egoísta, ensimesmado, é hora de você voltar atrás. É hora de você rever seus conceitos. É hora de você começar de novo. Volte à palavra de Deus. Olhe a palavra de Deus. Deixa com que ela te confronte. Deixa com que ela te exorte. Deixa com que ela fale ao seu coração. Ela vai te mostrar, talvez, que você se ausentou do arraial e por isso os amalequitas levaram embora os seus filhos. Mas é absolutamente capaz de que Deus os traga de volta. Deus é poderoso para fazer isso. É interessante que no episódio de 1 Samuel capítulo 30, diz que aqueles homens pegaram em pedra porque se angustiaram. Porém Davi se reanimou no Senhor. É isso que você precisa fazer. Se reanimar no Senhor. Se reanime em Deus. Se reanime em Cristo. Se reanime no Todo-Poderoso, naquele que é capaz de lhe dar forças e sabedoria para poder trazer os seus filhos de volta. Mas para isso, volte às Escrituras, seja um pai presente, reconheça os seus erros, deixe de terceirizar a culpa ou deixe de terceirizar a responsabilidade, volte efetivamente para a palavra de Deus, porque ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. E ela é absolutamente capaz de transformar a sua vida de forma especial. Que o Senhor o abençoe. O melhor curso de formação em educação clássica do mundo chegou ao Brasil. Um curso completo, contendo mais de 100 horas de duração, ao longo de 12 meses, com o propósito de treinar pais e educadores para oferecer a melhor educação às nossas crianças. As aulas são ministradas por professores com mestrado, doutorado e décadas de experiência em educação cristã clássica. Venha para a Academia Trinitas e faça sua matrícula. Meu senhor, minha senhora, muita atenção agora que eu quero anunciar as histórias mais bonitas de gente humilde bendita que estão na Bíblia Sagrada, o livro de Jeová. Tem causa de rei e donzela, tem tempero na panela, tem giro de carrossel. Para nossa alegria, muito humor e poesia, com a cara do Brasil, tudo em forma de cordel. No mais, vou guardar segredo, mas digo certo e sem medo, vai ser um enorme prazer. E que essas belas histórias fiquem guardadas na memória e inscrita no coração. Cê não vai se arrepender. Feminine glory is fruitful. It produces, it builds, it creates. And it does so in ways that are profound and staggering and surprising and beautiful and frequently messy and hilarious and ridiculous. Fruit is never ever tidy, and building things always makes a mess. So keep your eye on the harvest and realize that in this world God made, the mud is an essential ingredient. Think about the finished house and realize that the sawdust is a given. As we build, as we glorify, as we try to imitate God in our fruitfulness, we should make sure that our vision for what that will look like is shaped by what God Himself has shown us, and not what minimalist lifestyle magazines claim the beautiful life is. On the other hand, the mud isn't the goal, the sawdust isn't the final product. We're trying to build something glorious, and we need to be neither frightened of the dirt nor distracted into thinking the dirt is all there is. So be the glory of your husband. Be the concentrated, intoxicating, incarnate poetry that tells the story of death and resurrection, and then throw yourself into the task of glorifying. Be fruitful. Build your house. Work hard. Be ambitious. Be productive. Learn more. Run harder.
take the gifts God has given you, the desires He has given you, the constraints that He has given you, and then figure out how to weave those into something glorious, something compelling, a beautiful aroma that can't be contained and that beckons a broken world to come and taste, to see that the Lord is good. Descubra a verdadeira emancipação feminina em Deus. Eva no Exílio, o novo livro de Rebecca Merkle, já à venda pela editora Trinitas. Well, hello, ladies in Brazil. Thank you for the invitation to speak to you today about contentment. It's a great topic. I'm glad that you gave me that one. And it is something that I've thought about a lot over the years, and of course had to apply myself continuously because we all have temptations to be discontent. So first we ought to start any kind of conversation about contentment with a definition. What is contentment? Well, my mother-in-law had a great definition, I think, that we can use here, and her definition was contentment is a deep satisfaction with the will of God. And I would just add to that, in all circumstances. So contentment is a deep satisfaction with the will of God in all circumstances. And that's a pretty tall order. Obviously, this means we have to believe that everything that does come to pass in this life is by the sovereign decree of God, that He orders all things. He's our maker. He's our redeemer. He holds all things together by the power of His word. So whatever our circumstances are, we know that God is working them for good in the lives of His children. And Romans 8:28 is always the verse that comes to mind, and it's a wonderful verse. So here it is. We know that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to His purpose. If we don't believe this promise, it's going to be very difficult to find contentment. But if we think, oh, this is from the hand of my loving Father in heaven, He's doing something wonderful in my life, I can find contentment, I can thank Him for it, and look for the blessing in it. So that gives us a solid assurance in the faithfulness and goodness of God Himself, and that's how we can always find contentment in Him. The world is always looking for contentment and always looking in the wrong places. They think financial security will bring contentment, or beauty, or achievement, or relationships, or success, all things that actually disappear like a puff of smoke. All these things can be blessings that we can enjoy under the providence of God, but can't be where our contentment is, because finances disappear, beauty fades, success can turn into failure. It's just an uncertain world that we live in, so we can't put our hope and our contentment in things. It has to be in God Himself. That sort of contentment is temporary, and it may be nice for a moment, but it's going to fade, and you'll be looking for contentment in something else. So for a Christian, even in difficult circumstances, we can still find contentment no matter what. But that doesn't mean it's easy. It can be kind of a tough challenge as creatures. Like, how can I be content in this hard providence? We want to feel well. We don't want to feel sick. We want to be rich, not poor. We want comfort and peace and not discomfort and turbulence. We want our circumstances to be easy, not hard. But life is full of challenges. Let's be real. And God uses all those difficulties to teach us, to build character, to teach us to trust Him and to walk with Him. So He will never leave us or forsake us, no matter what the circumstances. That is His promise to us, and we can believe that and hang on to that. So as His people, we can walk in contentment and not have our contentment riding on our circumstances.
Paul, that great apostle of faith, had to learn contentment. That's what he says. He had learned to be content. And so if he had to learn it, then certainly we will have to learn it also. It's not just a natural ability that we're born with. When I first started studying contentment, I read a couple of books on the topic by two great Puritan preachers of the 17th century, Jeremiah Burroughs and Thomas Watson. And I learned so much from those two books that I read them over many times. So all that I say here really I owe to the teaching of those men, and obviously the scriptures, but just sitting under their teaching and learning how to be content, it was a wonderful lesson for me. And of course I'm still applying it and still learning it in new circumstances. Burroughs says that we're all in Christ's school. It's a great analogy because it's very true, and that's where we learn so many things, but that's where we can learn this art of Christian contentment is in Christ's school. And he says, do you want to just be in kindergarten year after year, or did you want to get promoted to the next level? And of course we want to get out of preschool, right, and get on with it. And if we learn our lessons by applying God's word in all we do, then we're going to grow and be ready for the more difficult lessons. We will be promoted to first grade and then second grade. And high school isn't as hard as college. And as we pass to the next level, God is always going to give us opportunities to apply what we've learned so far. He will give us more challenging material. Just like in school, if you pass the test, well, great, good job, but here's some more difficult material now for you to work on. This is what an education is supposed to be and it's supposed to do. It doesn't get easier and easier, it gets more and more challenging. And that's good. So we should roll our sleeves up, right? And just attack that material and look for opportunities to apply it and grow in this area of contentment. It's true that contentment will become easier to us because we've practiced and we understand the principles, but God is going to provide new material for us all the time. And I like to say he gives us pop quizzes on the material. It's not like we sign up for, there's a trial coming. Can you put it on my calendar for the end of June? No, they're pop quizzes. But I also like to say they're always open book. We always have his word. We understand the principles of walking with him and trusting him and finding contentment. So our faith grows. So we want our contentment to become a reflex in hard times. Something we don't have to relearn and struggle to find each and every time, but to say, oh, I know this material, I can pass this test, I know what to do. And that means we're mastering the material. So let's look at the prime Bible verses on contentment, and that's Philippians 4:11 through 13, where Paul writes this. Not that I speak in regard to need, for I have learned, there's that word, I've learned, in whatever state I am to be content. I know how to be abased, and I know how to abound. So being abased is brought low. Abounding is being just blessed with abundance. Everywhere and in all things I have learned both to be full and to be hungry, both to abound and to suffer need. I can do all things through Christ who strengthens me. Right. So Paul mastered the material. And he says, I learned it. Like, he's got it. And when we think about some of the things he went through, we can see that he was put through a pretty tough class on contentment. But he mastered the material. He learned to be content in really tough times, like when he was being whipped by the Jews, or when he was beaten with rods, or when he was shipwrecked. He was content in perils and content hungry. He was content when he was full and when he had enough. Remember in the book of Acts, chapter 16, Paul and Silas have been arrested and they had been beaten up, and then there they are at midnight. What are they doing? They're singing hymns and praying. This is what it says. And when they had laid many stripes on them, stripes are like, I assume with a whip or a rod, I don't know which one, they threw them into prison. And this is probably the 40 minus 1, so 39 lashes
They threw them into prison. They didn't escort them kindly in. They threw them in there. And they were put into the inner prison, which is probably the worst part of this place. And they fastened their feet in stocks, as though it wasn't enough to be whipped and thrown in the inner prison, excuse me, but now let's just lock their feet up so they can't move. But at midnight, Paul and Silas were praying and singing hymns to God, and the prisoners were listening. So that's contentment, because thankfully, I've never been in the inner cell in a prison. I've never been whipped. I cannot imagine it. But I would hope that in a much minor trouble, I could sing a hymn. Do you think something's gone wrong with my day? Can I sing a hymn? Can I pray? So this is so good for us. It's just so good for us. Contentment is a wonderful thing, and it should be our natural, as Christians, natural response to tough circumstances. How do we do this? Well, we say, well, Paul, I'm sure, is thinking, well, this is of God. I'm suffering for Christ. He's putting me here. So let's sing some hymns and thank him. And here we have this wonderful record now of this glorious, well, then there's an earthquake, right? And God delivers them, and there's a conversion of the jailer and so forth. So it bore much fruit. But Paul didn't know that when he was in there singing with Silas. He's just trusting God and doing the right thing by praising God, singing hymns. And here he is, a big torn up mess in there. Okay, but remember, he said, I can do all things through Christ who strengthens me. He's not in there just relying on Paul and all that he knows. He's trusting Christ who strengthens him. So in the midst of this terrible trial, Christ is there, and Christ is strengthening him. That's why he can do it. So contentment, as much as we learn it, it still requires the strength of Christ to enable us to do that. Let's never think that we've got it now, that I can lift this weight myself. I'm strong enough to do this. It's like, no, we need Christ who will strengthen us through every trial to be content. And this is such an encouragement, I hope, to all of you, whatever your trials are, that you can do all things through Christ who strengthens you. Now, I'm going to give you a few practical tips on this. And if you really want to study this, you can go to these Puritan books that I recommended, and I also wrote one myself, distilling some of what I learned from them. But I encourage you to at least be praying about areas of your own life where you should apply this. So I'm going to give you some practical suggestions in this next section. Okay, remember, first of all, God's sovereign. What's happening to you is not random. God ordained it on purpose for you, and he loves you. He's your Redeemer. He's your Maker. He is committed to you, and he's not going to leave you in the lurch. He's teaching you something. Sure, it's a hard lesson, but pay attention and learn from him. So give thanks for everything, always. You fall down and drop the groceries all over the driveway, thank God, and get up and and gather yourself up. Just have that quickly thank God for each and everything. I guess you could say, thank you, I didn't break anything, I'm alive. Or thank you that I'm here on the ground waiting for someone to come get me up. Always and for everything giving thanks, where you choose to do that. There are two basic areas where we nurture discontent, okay? The first area is all the things that we have that we don't want, all right? Things we have we don't want. Maybe you don't want your size, or you don't want your house. You don't want this hardship. You don't want this affliction. All the things we have that we don't want cause discontentment, and they breed discontentment. The other category is all the things we don't have that we do want, right? So there's a list of things we want that we don't have, and a list of things we have that we don't want. And we're just creatures that have so many conflicting desires, right? So these are the two areas.
And so I suggest to you that you make a list of those two categories. Just sit down and say, Lord, what do I have that I'm not truly thankful for? What have you given me that I don't want? And just pray through that list. Just start with that. Pray through each and everything you don't want and thank God for it. Thank God for it. And ask Him to give you an ability to truly be grateful and to turn a profit on it, whatever it is, so that you get the victory over all those things, all right? So pray through that list, thank Him for each thing. And then do the same thing with the other category. What are all the things I'm praying for that I want? And many of those things may be truly lawful. I'm not saying they're bad desires. You will know if you write them down if they're bad desires that you should confess. But then thank God that you don't have them. And continue to pray for them with a thankful spirit. That should keep you busy for a while. It's not a quick thing to do, but if you're starting out trying to understand contentment, this is a really good exercise to go through. And there may be some things lurking. Let's say that you don't want one of your children to be sick, or you don't want the layout of your kitchen, or you don't want, there's many, could be major things, could be minor things. But ask God to help you think of all those things that you are complaining about in your heart all the time and unhappy about, and confess the unhappiness and thank Him for each of those things. All right, that'll keep you busy for a while. This next one is really interesting, and this is one, again, I learned from the Puritans. Let's say, here are your desires, here, okay? Here are your circumstances, here. And so this whole area is filled with discontent, correct? So what do you do about it? How can you change this? All right, well, this is tricky, so listen up here. You can't bring your circumstances up to your desires. You don't have the power to do that. What you do have is the power to bring your desires down to your circumstances. And the way you do that is by being grateful. Thank you, Lord, for your timing. Thank you that you are good. Thank you that this hasn't changed, that we're still in the same place. We haven't had a dramatic answer to prayer yet. We'll keep praying, but we'll pray with contentment. Okay, I hope you got that. This is when you agree with God and choose the circumstances He has given you. And maybe it is impossible for you to get a 3-bedroom apartment right now, and you have a 1-bedroom. And so you want a 3-bedroom apartment and you're stuck in a 1-bedroom apartment. So here are your desires, here's your circumstances. Well, get down here, get low, get under God's feet, and thank Him for this 1-bedroom apartment. And pray that you can have a rejoicing testimony while you're there waiting for this one. All right? So your desires are with what God gave you. Say, thank you, Lord, we have this little 1-bedroom apartment. Help me to be creative and thankful while we're here, and not to be grumbling and unhappy about it. Then when He blesses you with that 3-bedroom apartment, it's all joy. I mean, it's all just thanksgiving and not guilty. Like, I wish I'd been more thankful. Because as soon as you get the 3-bedroom, then you want a 5-bedroom, right? So there's always something that you're wanting that you don't have. So get those desires down to your circumstances, get under God's feet, and thank Him for where you are. Next, when you're in difficult circumstances, ask God to help you turn a profit on those circumstances. So you say, how can I glorify God in these circumstances? This goes back to Paul singing in the jail. Well, that's one way you can glorify Him. Sing, give thanks, be thankful, don't grumble. If you're moaning and complaining all the time, it's not glorifying God. It's not turning a profit. It's hardening your heart. It's making you more unhappy. So be thankful and confess the grumbling and forsake the grumbling. Second, just trusting God that He's going to walk with you through this. So sing hymns, read your Bible. Yes, read your Bible. Rejoice in the Lord. This is where you are choosing to rejoice in the Lord when you don't necessarily feel like it.
where you're thanking God for who He is and that He saved you and that He's given you this hard providence, and ask for wisdom so that you can turn it into a blessing. So, turn a profit on it. Come out richer, not poorer, as a result of this. Next, keep your eye on your duties. Just keep your eye on your duties. What has God given you to do? Do you have little ones you're responsible for? Well, do those duties faithfully, cheerfully, with joy and gladness, and with a thankful heart, thanking God for each and every one of your duties, even if they're very, very lowly. Those are good for us, those lowly duties. Maybe you don't like your job. Well, just keep at it. Keep at it. Be a hard worker. Be easy to get along with. Look for opportunities to bless others. This brings contentment. And don't turn it into, that list of, well, my job is here, but I want that job. Okay? Get your desires down to those circumstances and do your duties faithfully. Why should you be promoted if you're not doing these duties faithfully? So do them, work hard under the Lord, keep your eye on your duties, not on the things that are not your responsibility. And then there's much more, of course, but one more is all I've got for you in this section. Set your mind on things above where Christ is. Don't dwell on all the things you wish you had, but you don't. Don't set your mind on what your neighbor has, but you don't have. Don't set your mind on disappointments and discouragements. Don't set your mind on your disappointments and discouragements. Years ago, I heard a teacher say this. When you have a disappointment, she said, change that D to an H, and it's his appointment. And you think of it very differently. Like, I'm disappointed I didn't get that pay raise. But this is God's appointment. This was His doing. And so then you can get your heart in submission to Him and be thankful and content. And she also said, change discourage to His courage. Right? You discouraged with what's happening? Well, get His courage to walk through this. So set your mind on your blessings. Count your blessings. And stay focused on your salvation in Christ. Your life is hidden with Him. So look to Him and cultivate this glad, cheerful demeanor. It doesn't just happen. You wake up in the morning and suddenly you're just a cheerful person, unless God's naturally given you that kind of personality. But many of these things we have to work at. They don't just happen to us. So ask Him to change your heart. When your husband comes home, does he meet a sour, disappointed, discouraged, grumpy wife? Do your kids have a grumpy mom who's teaching them at home? No, give them a joyful, happy home to live in and prosper in and grow in. And meet your husband at the door with cheerfulness and thanksgiving and blessing, and not, here's a list of all my troubles again. You're going to be learning contentment all your life. So you may as well roll up your sleeves and get started right now. And it gets easier. Like I said, it becomes our instinct. Like, okay, thank God for this. There's a lot to do and there's a lot to learn. And time is short, ladies. So let's get going now. This era that we live in has many weird, challenging things happening. So we need to find contentment and continue to pray for changes while thanking God for what He's doing right now. As you practice contentment, you're going to see it doesn't come by itself. It brings its friends along, like gratitude and joy and cheerfulness and patience and all the fruit of the Spirit. So contentment is comfortable. Discontent is uncomfortable and unhappy. Contentment is really a sweet spirit that just makes you quiet in the midst of troubles. And it brings so much comfort to your life. So why live in discomfort and turmoil when you can have a quiet spirit, that gentle spirit that's trusting God and isn't churned up. It's not churned up. It's just peaceful and calm, like a glassy lake. I think that is what contentment is. It's not all churned up with whitecaps. It's resting and quiet inside. If you have a little child who's grumpy, you see he's just miserable with grumpiness,
right? He's just out of fellowship, out of sorts. But if he's content, he's fun to be around. And be that child of God. You determine to be that child of God. When my kids would be down in the dumps, sometimes I would say, why don't you just go read your Bible for a little bit? And I remember my daughter climbing up on the top bunk and just reading her Bible and finding all of her favorite stories, which included some that I didn't realize would be her favorites. And anyway, my point is, set a godly tone, set a godly example, and then expect your children to be able to imitate you and follow you and say, you look like you need a little time. Why don't you go in, read your Bible, pray, have a little downtime, and then let's talk. But you have to get contentment on the fly often. You don't have time to go to your room and pray and read your Bible. You got to get it on the fly. So begin to practice these methods, I suppose we could call them, of gaining contentment. Remember, in the midst of all this, we are just creatures, after all. Sometimes we get just down in the dumps or under some kind of a gray cloud, and just think of it this way. Look, I'm just a creature. I need a cup of tea. I need a cup of coffee. Put on some good music. Open the windows. Go for a walk. Have a friend over. Don't just stall out and think, I'm discontent and I'm just going to be miserable. And the same thing with your children. Sometimes they may seem sort of just under the weather. Well, take them for a walk. Do something different. Make a cup of cocoa. We're creatures. Maybe you have a bad headache. Well, so take some Advil. Don't think that we're just such spiritual beings that we don't need creaturely comforts. But look around and see what you can do to improve your circumstances. And by all means, take lawful steps to make them better. Don't just sit there and look at all the things that make you unhappy. Get up and take action. You can do a lot yourself with your own two hands and your own imagination to improve your circumstances, and do it under the Lord and ask Him to bless it. And so your husband comes home to a happier, more cheerful place, and that you're living in a happier, more cheerful place. So I hope you understand, it's not that we're just so spiritual that we have to just sit and wait for things to change. Fix it up. Sew something. Make new curtains. Try a new menu. So I hope you understand what I'm saying there. It's like, do what you can lawfully to improve your circumstances before the Lord and ask Him to bless them. Meanwhile, with all those other things that you have no control over, you pray with a cheerful heart, and you continue to tug on the Lord's sleeve and ask Him for those things. But you do it from a contented place, which is a victorious place, which is a comfortable place, which is a blessed place. Be like Paul and Silas, who were singing, not knowing what was coming next. So rather than focus on your troubles, trust God, sing hymns. That's our calling as Christian women. Thank you so much for joining me today, and God bless you as you grow in contentment. O melhor curso de formação em educação clássica do mundo chegou ao Brasil. Um curso completo, contendo mais de 100 horas de duração, ao longo de 12 meses, com o propósito de treinar pais e educadores para oferecer a melhor educação às nossas crianças. As aulas são ministradas por professores com mestrado, doutorado e décadas de experiência em educação cristã clássica. Venha para a Academia Trinitas e faça sua matrícula. Um mundo aterrorizado por um mal inominável. 3 crianças com um passado secreto. Seu avô, um pirata aposentado, em guerra com um dragão de eras passadas. Eles descobrirão um monstro destinado a destruí-los. A saga Wingfeather, Nos Limites do Mar Sombrio da Escuridão, já à venda nas melhores livrarias.
Olá, meus queridos, eu me chamo Jonatas Abdias e estou aqui para falar com vocês sobre sofrimento e uma abordagem redentiva ao sofrimento. Nós estamos vivendo uma época de muito luto, muitas perdas, a pandemia trouxe inúmeros desafios à nossa fé e eu queria falar um pouquinho sobre esses desafios que nós temos que enfrentar da perspectiva bíblica, de uma perspectiva que faça com que a gente sobrepasse todas essas dificuldades e vença na força do Senhor. Eu gostaria de começar falando sobre como nós devemos ver o sofrimento. Eu acredito que boa parte da nossa dificuldade de entender o papel do sofrimento na nossa vida é a perspectiva a partir da qual nós enxergamos o sofrimento. Eu diria até, usando aí como ilustração os próprios óculos que tenho que usar, que o problema básico na hora de enfrentar o sofrimento são as lentes através das quais nós enxergamos as circunstâncias pelas quais a gente passa no sofrimento. Então eu quero começar te convidando a trocar essas lentes caso as suas lentes não enxerguem o sofrimento a partir de uma perspectiva bíblica. E a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, de duas inicialmente, é começar lidando de maneira mais cuidadosa com o sofrimento, não só com o sofredor, mas também com o nosso entendimento do que seja o sofrimento. E o primeiro conselho que eu vou te dar é que nós devemos olhar com mais cautela a questão por conta dos nossos pressupostos teológicos. Num primeiro momento, a gente quase que imediatamente quer discernir quais elementos do sofrimento estão presentes num determinado momento, numa determinada circunstância, no sofrimento de uma determinada pessoa. E a gente não pode achar que, porque nós temos uma teologia que traz boas explicações e fala sobre temas importantes, que nós temos todos os elementos para concluir que, num determinado momento, circunstância ou situação, tais e tais elementos estejam necessariamente presentes. Meu convite é, vá com mais calma. Nós podemos atribuir uma fonte de sofrimento que não é exatamente aquela que está presente no momento, na situação que nós estamos abordando. Num mundo caído e quebrado pelo pecado, existem inúmeras fontes de sofrimento e dor que um conselheiro bíblico, que um pastor, que um cristão, que um irmão na fé tem que manter sobre a mesa na hora de abordar a questão do sofrimento. Então, nós não podemos, com a nossa abordagem, trazer um complicador para a dor e o sofrimento do nosso irmão já dolorido. Lembre-se, nesse momento, que, como diz o reverendo Vadislau, que a dor dói. Isso, embora pareça um simples jogo de palavras ou um comentário jocoso, na verdade é um alerta sincero. A dor realmente dói. E quando nós nos lembramos disso, nós nos lembramos de ter mais cuidado e de sermos mais compassivos na abordagem. É por isso que nesse momento eu estou ganhando algum tempo para você ir se assentando, porque nós vamos falar de um tema espinhoso, de um tema difícil, de um tema que a gente vem enfrentando, e eu quero fazer isso de uma maneira cuidadosa e compassiva, porque eu reconheço que os nossos sofrimentos são grandes e as lutas não são menores. No segundo momento, eu quero convidar você a, já que estamos trocando as lentes de percepção da nossa realidade, que você faça isso pensando numa perspectiva mais ampla. Eu estou convidando você a mudar a sua imaginação da esperança. De acordo com o aconselhamento redentivo, nosso coração tem 3 afeições básicas a partir das quais nós nos movimentamos e agimos dentro e fora no nosso comportamento, dentro do nosso coração e fora no nosso comportamento. A fé, a esperança e o amor, as 3 virtudes teologais, são entendidas dentro da nossa estrutura como as afeições do coração. A afeição que eu estou apontando aqui é a da esperança, porque a afeição da esperança é aquela responsável por receber as imagens mentais, as conclusões
que a gente tira a partir da realidade. Nós percebemos esta realidade a partir da movimentação da afeição, da imaginação, ou seja, a gente faz uma imagem da realidade, a gente faz uma espécie de fotografia da realidade e vai acumulando ela na afeição da esperança. Essa seria a razão pela qual as pessoas enxergam a situação e concluem desespero, que olham para a situação em que estão e se veem perdidas, porque elas não conseguem enxergar além do que vem. A imaginação da esperança é a responsável por trazer a realidade externa a nós para dentro do nosso coração. Em tempos como o de pandemia, de muitas dores, sofrimento, luto, doença, a gente olha para essa situação e faz alguns questionamentos. Esse sofrimento a que todos nós fomos encerrados tem algum propósito? Tem alguém no controle? Deus está no controle? E por que deixa tudo isso acontecer? Bom, como o convite é para que a sua imaginação da esperança seja revista, é óbvio que em pouco tempo eu não posso fazer tudo e nem estou pretendendo lançar mão de todos os princípios da nossa fé. Mas eu espero nessa palestra rapidamente trazer a você alguns elementos que possam ser bem úteis no enfrentamento do sofrimento presente de uma perspectiva esperançosa, para que seu coração não desfaleça frente àquilo que a gente está vendo e percebendo. Então, por isso, eu quero trazer a você alguns desafios que o sofrimento traz à nossa teologia pessoal. Todos nós temos uma teologia sobre as coisas, sobre a vida, sobre nós mesmos e sobre o sofrimento. O primeiro desafio que eu quero trazer a você é o desafio da confiança. Jerry Bridges se ocupou longamente sobre esse tema no seu livro sobre confiança em Deus, mesmo quando a vida não pega leve conosco. A gente desconfia daquilo que dói. A gente até tem um ditado popular no Brasil que se refere a isso, né? Diz que gato escaldado tem medo até de água fria. Pois é, o que isso quer dizer senão que a gente desconfia de coisas que se assemelham àquilo que nos causou dor? O Reverendo Vadislau diz que nós sempre temos medo de dor conhecida. E esse é o ponto que eu quero levantar aqui. O sofrimento desafia a nossa confiança em Deus. O sofrimento faz com que a gente mude a referência da interpretação do mundo. Quando nós interpretamos o mundo, fazemos isso a partir de uma referência. O correto seria Deus ser sempre a referência da interpretação que a gente tem das coisas. Mas às vezes a gente habita na nossa dor e usa as circunstâncias e os sofrimentos pelos quais a gente já passou, aquilo que a gente já enfrentou, e os usa como referência para os próximos desafios. E isso é um problema, porque quando a gente muda a referência de Deus para, por exemplo, os nossos sofrimentos, nós, como diz o apóstolo Paulo, nos tornamos os mais infelizes dos homens, porque sem uma referência externa a nós, ou externa às nossas circunstâncias de sofrimento, nós concluímos desespero, dor e desconfiança. O convite aqui é para que você entenda os desafios que o sofrimento encerra. O apelo é sim para que você confie em Deus, mas não por aquilo que acontece, mas principalmente por aquilo que Ele é e pela maneira como Ele se revela a nós na sua própria palavra. É a Bíblia que diz como Deus é, e não as circunstâncias pelas quais a gente passa, principalmente pelo fato de que a queda altera tudo. E às vezes a gente esquece que vivemos quebrados num mundo despedaçado. Eu citei o Jerry Bridges, pois muito bem, ele bem o disse que confiar em Deus não é uma questão de meus sentimentos, mas de minha vontade. Sim, você deve querer, desejar, decidir confiar em Deus. E quando a gente faz isso, o sofrimento desafia a nossa
confiança. E esse é o primeiro desafio que o sofrimento impõe a nós. O segundo desafio que o sofrimento impõe a nós é o desafio da bondade. Sim. No momento em que nós nos dispomos a confiar em Deus, nós percebemos que se Deus está recebendo a nossa confiança, a primeira pergunta que nos vem à mente é se podemos confiar em Deus. Eu não sei quantas vezes você já se perguntou se podia confiar em Deus. Geralmente o que está por detrás dessa pergunta, e por favor, não saia caçando erros teológicos quando alguém diz podemos confiar em Deus, ou quando ela esboça algum tipo de dúvida que leva à sua conclusão que ela está fazendo essa pergunta. Essa pergunta levanta muito mais do que desconfianças no poder de Deus. Quando a pessoa se pergunta de maneira direta ou indireta se eu posso realmente confiar em Deus, geralmente o que está por detrás dessa pergunta não tem a ver conosco e nossa disposição em confiar em Deus, mas tem a ver com Deus e o quanto Ele é confiável. Em outras palavras, o que essa pessoa está se perguntando, embora isso possa parecer um absurdo num primeiro momento, mas ela está se perguntando se Deus é realmente bom. Como quando Lucy se pergunta se Aslan é digno da confiança deles todos quando parte, e ela recebe esta resposta: apesar de Aslan ser um leão selvagem, nós podemos confiar nele porque ele é bom. C.S. Lewis percebeu que a grande dificuldade, ou um dos desafios que o sofrimento nos impõe, é se nós confiamos não só em Deus, mas em sua bondade. Já reparou como a dor faz com que a gente duvide que o Deus que governa, soberano sobre tudo e todos, tem alguma bondade? E se não é exatamente assim que as pessoas se perguntam, se Deus é bom porque deixa o sofrimento acontecer no mundo? Pois bem, essa pergunta, embora não mencione nominalmente a bondade de Deus, será que eu posso confiar em Deus? Ela duvida da bondade de Deus. E sim, o sofrimento é um desafio da bondade. São 3 desafios. E o terceiro desafio que eu vejo que o sofrimento nos impõe é o desafio da soberania absoluta. Não há nada no mais vasto universo que possa acontecer sem que isso faça parte dos propósitos de Deus. E aí temos um exemplo bastante interessante em Isaías 45:7, porque quando a gente fala da soberania absoluta de Deus sobre todas as coisas, o sofrimento desafia tudo isso junto, não é? Veja bem, como é que a gente pode confiar em um Deus bom e soberano, tudo isso junto, quando o sofrimento está presente? Pois bem, eu quero que você olhe para esse texto e observe, em primeiro lugar, o contexto onde a expressão de Isaías 45, verso 7 está inserida, e a gente já chega lá. O profeta foi chamado por Deus para anunciar a vinda de um Salvador. Não a vinda do Salvador, é um texto messiânico, mas aqui é um tipo de Cristo que está sendo apresentado. O povo estava sob sofrimentos, ou estaria sob sofrimentos àquela época, porque nesse caso Isaías está falando do livramento que vai acontecer com o povo que a esta altura estaria sob domínio estrangeiro, extraditado em terra estranha e sob pesado jugo. Ou seja, Isaías profetizou a respeito do cativeiro e a respeito do resgate do cativeiro. Como no passado, Deus haveria de levantar mais uma vez um redentor. Só que agora não mais no meio do povo. Ciro vai ser usado por Deus, e isso era considerado uma humilhação para o povo de Deus por haver falhado tantas e repetidas vezes em cumprir a aliança, que perdeu inclusive a capacidade de prover de si mesmo, de dentro do povo, um redentor. Isso também ilustrava, de outra forma, a vinda do verdadeiro Redentor, Cristo Jesus, e tem uma questão importantíssima aqui. O Salvador de Israel, naquela época, viria de fora, porque Ciro era um estrangeiro, mas isso apontava para Cristo. Ele não poderia ser parte do povo, o Redentor, porque os pecados do povo
invalidavam qualquer uso santo da parte de Deus. Esse, inclusive, era o drama de Isaías, que no capítulo 6, no seu chamado, quando ele é chamado para ser profeta, diz: eu não posso ser profeta, minha boca é suja, eu faço parte de um povo da boca suja, ou seja, eu não tenho condições de te servir. E é por isso que o anjo vem e purifica os lábios de Isaías, para que ele possa, então, profetizar. O Salvador viria de fora porque isso apontava para a natureza divina do Redentor Jesus. Então, de maneira icônica, Ciro é um tipo de Cristo, inclusive sendo chamado de Messias no primeiro versículo, em Isaías 45:1, a palavra que Isaías usa ali é Messias, o meu ungido. Num segundo momento, eu quero que você note que Deus promete que Ciro seria invencível, pois estaria sob a bênção de Deus. Deus explica que Ciro fará o que fará, ou Deus fará tudo o que fará através de Ciro, porque ama o seu povo, ou seja, o que motiva Deus é o seu amor pelo seu povo. E através de tudo isso ficaria estampada a sua soberania e o seu poder. Então, o que é o verso 7, se não um arremate deste raciocínio? Aqui, Deus não foge à conclusão de que ele é a fonte de tudo o que o povo testemunhou e testemunhará. No final das contas, ele é quem faz todas as coisas, incluindo o mal. Ele não permite ou deixa que as coisas aconteçam e se isenta dos atos e de seus resultados, mas ele estampa, deixa claro, explicita que está por detrás de tudo quanto acontece e de modo ativo. E a pergunta, então, é: o que esse verso nos ensina, afinal de contas? E eu entendo que existem algumas lições aqui importantes. 3, para falar a verdade. A primeira delas é que Deus governa soberano sobre os atos maus de homens maus. Essa é uma lição que eu aprendi há muitos anos com o Dr. Eber, no seu livro sobre a providência de Deus e sua realização histórica. Aliás, um outro livro muito importante que traz aí uma tratativa muito ampla da perspectiva da providência de Deus a respeito do tema do sofrimento humano. E ele seria muito útil para limpar a nossa teologia de influências nefastas. Como ele mesmo nos lembra, não há nenhuma promessa na Escritura de que os cristãos seriam livres de sofrimento. Sim, Deus governa soberano sobre os atos maus de homens maus. Quem prometeu que os filhos de Deus não sofreriam mais depois de convertidos não foi Deus. Ao contrário, foram lobos disfarçados de pastores. O Supremo Pastor, ao contrário, avisou que no mundo nós passaríamos por aflições, lá em João 16:33. E adiantou no Sermão do Monte, registrado por Mateus lá no capítulo 5, versos 10 e 11, que homens maus nos iriam injuriar, perseguir e mentir, dizendo todo mal contra nós. Deus continua governando soberano quando reina o Shalom e quando o Shalom é quebrado por homens maus. A segunda lição que eu vejo aqui é que Deus governa soberano quando tudo mais parece caótico. O sofrimento não é evidência de falta de poder da parte de Deus. Não, pelo contrário. Mesmo quando tudo está aparentemente fora de controle, não está fora do controle de Deus, e se está acontecendo porque Deus assim o quis. E eu entendo os desafios disso. Olhar para essa situação e dizer: Deus quis que tudo isso acontecesse? A resposta é sim, e a gente às vezes se pergunta: mas por que então, Deus, o Senhor quer que seja assim? Nos livra disso, portanto. Aqui cabe concluir que Deus governa soberano, mesmo quando tudo parece caótico. Lembre-se do que o profeta Abacuque concluiu no capítulo 3,
palavras de esperança para o nosso coração. Ele diz que ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e no curral não haja mais gado, todavia me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. E a terceira lição que eu quero salientar, tirar daqui desse texto, é que Deus governa soberano para o nosso bem. Isaías deixa isso claro porque o que motiva Deus a fazer o que fez é o amor por Israel, mas a gente enxerga a bondade de Deus e o nosso bem quando Deus nos resgata da dor. Mas mesmo quando a dor não vai embora, eu queria que você ficasse certo que Deus governa para o nosso bem soberanamente. Uma verdade que inclusive o apóstolo Paulo em Romanos 8 salienta muito claramente quando diz que sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O sofrimento que está acontecendo é evidência de que a vontade de Deus está acontecendo e também é evidência de sua bondade. E eu sei que quando o sofrimento nos acomete, a dor, o luto chega à nossa casa, visita a nossa vida, é difícil acreditar que aquilo seja uma expressão não só da vontade de Deus, mas da sua própria bondade. E eu entendo que essa seja uma limitação da nossa parte, ou mesmo um filtro pecaminoso que nos impede de enxergar a realidade tal como ela é, nos impedindo de concluir de imediato que aquilo que tanto dói seja o melhor para nós. Eu sei, não é fácil, mas é uma verdade da palavra de Deus e eu queria que você estivesse certo disso, mas eu não quero que você lute sozinho. Eu quero dar a você no final aqui algumas palavras de esperança, porque há redenção para sofredores. E a pergunta que a gente tem que levantar aqui é mais do que simplesmente quando toda essa dor vai passar, ou quando haverá alívio, e quando Deus vai nos livrar do corpo da nossa morte, mas como agora nós podemos reagir ao sofrimento sem pecar. Quando Jó foi atingido por aquela enxurrada de sofrimentos, diz a palavra de Deus que em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Ou seja, então é possível nós enfrentarmos a dor de uma maneira que Deus e seu nome sejam glorificados e nós nos resguardemos de pecar. E essa talvez seja a palavra de esperança mais importante, porque a gente quer alívio e Deus quer glória. E a pergunta é como é que essas coisas se equilibram na balança. Bom, a primeira coisa que eu quero dizer, falando sobre redenção para nós que sofremos, é que nem sempre o que Deus quer é dar alívio imediato. Calma lá. É certo que Deus quer dar alívio e Deus dará. Há para nós que cremos em Cristo Jesus uma promessa que alimenta a nossa esperança de glória. Isaías falou dela no capítulo 25, verso 8, e João a repetiu em Apocalipse 7:17 e 21:4, que diz que Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Há alívio certo para ti, cristão. Agora, isso não quer dizer que Deus quer dar alívio imediato. Sabemos que no final haverá livramento de todo sofrimento, dor e lágrima, é a glória futura, mas concluir que o alívio para o sofrimento presente é tudo o que Deus pretende nos dar é ignorar que toda dor está debaixo do propósito santo de Deus para a nossa vida, que em seu plano todo sábio, a dor é um instrumento bastante eficaz. Na verdade, eu quero te lembrar aqui a poesia do autor sacro que nos encoraja dizendo: não há dor sem divino fim.
Faze, ó Deus, que a igreja compreenda assim, e apesar das trevas, possa ver, Senhor, que tu mesmo a levas com imenso amor. A segunda coisa que eu quero dizer aqui para alimentar a sua esperança é que, já que a gente pode não ter alívio imediato do sofrimento, a melhor alternativa é buscar forças no Senhor. O sofrimento acaba expondo a nossa fragilidade, a nossa pequenez, a nossa fraqueza. E é por isso que Paulo nos lembra que para lutar contra as forças espirituais do mal e resistir no dia mau, nós precisamos ser fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Não, a gente não dá conta de suportar, mas Deus dá. Todo grande sofrimento, o maior de todos, já foi levado por Jesus na cruz. O que resta para que nós carreguemos não irá nos esmagar, porque toda a força de que nós precisamos, nós podemos buscar em Deus. Então, não procure suportar o sofrimento sozinho, nem com base nas suas forças. Saiba, entretanto, que o Senhor tem um estoque ilimitado de poder e força à sua inteira disposição. Ele colocou o Espírito dele em você para garantir isso e o faz habitar em ti para te dar tudo aquilo de que você precisa para suportar o sofrimento. Busque forças no Senhor. E ele prometeu que quem pedir, ele vai dar liberalmente, porque ele não põe impedimentos a ninguém que pede com coração sincero, em nome de Jesus. Que bênção é poder retirar desse arcabouço infinito forças para vencer. A última coisa que eu quero que você faça, então, para enfrentar com galhardia os sofrimentos e dores do tempo presente e a situação pela qual nós estamos passando é: confie nas promessas do Senhor. Deus tem promessas e, ao invés de eu ficar falando delas, me permita apontá-las. Duas me chamam a atenção em especial e eu quero apontar você para elas. A primeira está em Romanos 8:18. Diz o apóstolo Paulo: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Creia nisso. Creia que os sofrimentos do tempo presente são passageiros e não são comparáveis ao que vem no porvir. Creia nisso. Não tem muito mais para você fazer aqui do que crer. E mais, creia também no que está escrito pelo mesmo apóstolo Paulo agora em 1 Coríntios 10:13, que não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento de sorte que o possais suportar. Creia nisso. Que promessas benditas nós temos. Creia que Deus não vai dar, nunca deu nem dará a nenhum de nós, seus filhos, prova maior e mais pesada do que a gente possa suportar. Se Deus está te dando essa dor, é porque você pode suportar. Não é porque Deus sabia que você suportaria, mas é porque Ele te daria forças para enfrentar. Não é tudo que nós temos a dizer sobre sofrimento, mas eu entendo que é o suficiente, ou pelo menos o começo, para a gente corrigir a nossa imaginação da esperança, corrigir a nossa cosmovisão cristã sobre o sofrimento de maneira bíblica, e que isso te ajude a enfrentar as dores e sofrimentos do tempo presente com coragem, força, fé e muita esperança. Deus assim te abençoe, em nome de Jesus. Espero que todos vocês tenham gostado dessa nossa primeira noite de conferência e tenham sido ricamente abençoados pelas mensagens que foram expostas. Se você fez a sua inscrição para a conferência, não esqueça de checar nossa página no Instagram para ver se você foi um dos premiados no sorteio de hoje. E aproveite também que todo o site da Editora Trinitas está com 50% de desconto
para comprar aquele livro que você já está desejando faz tempo. Mas corre, porque a promoção só vale até o fim da conferência. Nós voltamos no nosso segundo dia de conferência, às 19h30, aqui no YouTube. Boa noite e até amanhã.